pela proteção que o Senhor tem nos dado, agradecemos porque o Senhor é bom conosco, enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Obrigado porque o Senhor nos dá a esperança da vida eterna, o perdão dos pecados, que possamos sempre estar lembrados e centrados nisso, no seu amor por nós, na sua salvação que o Senhor tem nos dado, para que possamos enfrentar as dificuldades desse mundo e também todos os desafios que nos acometem, para cumprir a missão, o chamado do Senhor em nossas vidas. Que também o Senhor possa estar sempre abrindo nossos corações para entendermos a sua mensagem e que ela cada dia mais possa servir como fonte de sabedoria e de instrução para as nossas vidas. Agradecemos por todos nós que estamos aqui, pedimos por aqueles que ainda possam estar chegando, que o Senhor os traga na mesma segurança que nos trouxe. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a gente vai para o segundo dia da nossa aula. Nós temos praticamente quase que 5 momentos, né? Mais ou menos isso, né? Então, quarta noite, quinta, sexta e sábado a gente teria uns 2 momentos aí a partir das 2 da tarde, né? Então seria mais ou menos esses 5 blocos. Então é um tempo um pouco limitado para todo o assunto. A gente acaba focando nesses 2 primeiros dias um pouco mais na introdução do livro, né? É como se a gente não tem uma introdução literária, contextual, você vai ter dificuldade de interpretar o livro. Então a gente tem que ir direto para o livro, sem ter uma base no que está acontecendo com ele. Então essa é a ideia nossa, foi ontem, e a ideia de hoje, prosseguir um pouquinho para que a gente possa depois ir para os capítulos de 1 a 6 e depois adiante. Tá? Então a gente vai fazer esses blocos aí. Então hoje ainda vamos ainda ficar um pouco na parte introdutória, um pouquinho mais tem a ver com o livro agora. Ontem a gente fez uma introdução meio que falamos do livro, mas falamos dos profetas em geral. Boa parte do que falamos ontem serve para qualquer profeta do Velho Testamento. Você pode utilizar as mesmas coisas para uma leitura do livro de Ezequiel, uma leitura do livro de Jeremias, que vai ser muito parecido, né? Lógico que cada livro tem a sua época, né? Tá bom? Mas para a gente poder entender que a literatura é muito parecida, não muda muito, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais da introdução do livro de Isaías. Mas para ver se vocês vieram ontem mesmo, né? O que a gente falou? O que você lembra aí que a gente falou ontem? Cita alguma coisa. Poesia hebraica. Você não estava aqui ontem? Não assistiu o vídeo. Assistiu? Não deu para assistir. Que vídeo você assistiu de poesia hebraica, né? A gente falou sobre isso. É verdade, a gente falou que é um livro que tem bastante poesia, por mais que é profecia, mas os livros proféticos são recheados de poesia. Então é importante a gente saber disso. Né? O que mais? Está no grupo dos profetas maiores. Muito bom. Então a gente, na nossa Bíblia, se você perceber, tem uma divisão que são os profetas maiores. Então Isaías é o primeiro livro desse grupo, né? Isaías, Jeremias, depois vai ter Ezequiel e Daniel, são os livros dos profetas maiores. Muito bom. O que mais? Escrito num período de grande sofrimento, né? Então, normalmente os profetas têm a ver com sofrimento, com luto, por causa da imoralidade do próprio povo. Né? O povo causou isso, né? Verdade. Mas se estivesse tudo bem, não precisaria do profeta. Exatamente. Se estivesse cumprindo a palavra de Deus, não precisaria do profeta. Fato. O que mais? Tem 66 capítulos, dividido em 2 partes, uma é condenação, outra é salvação. É verdade. Então a gente tem uma divisão, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como memorizar a estrutura do livro, né? É muito parecido com a Bíblia. Então você vai conseguir dividir em 2 partes, mais ou menos como a Bíblia é dividida também. Muito bom. O que mais? O nome Isaías significa o Senhor salva. Isso, a gente sabe que o nome Isaías tem duas palavras ali. Uma é o nome de Deus, né? E a outra tem a ver com salvação. Então, o significado é alguma coisa com isso. A salvação é de Deus, Deus salva, né? O Senhor é a salvação. Alguma coisa desses duas você pode juntar aí, que vai dar a ideia do nome de Isaías. E o nome do profeta normalmente diz o quê? O trabalho, a missão, a função que ele tem. Então, o livro mostra essa mensagem de que o Senhor é quem salva, ou que a salvação vem de quem? Só do Senhor. Né? Então, essa é a ideia do livro aí, está no nome dele. Muito bom. O que
mais? Um profeta messiânico e teve um ministério de aproximadamente 58 anos e foi encerrado ao meio. Aparentemente foi encerrado ao meio pela história. Isso, então ele é um profeta com um tempo grande de atuação, né? A gente sabe isso porque no capítulo 6, quando fala do chamado dele, vai dizer a época do ministério, né? Quais reis ele pregou. Então você junta o tempo dos reis, você vai conseguir ter uma noção aí, mais ou menos, do tempo de ministério dele de atuação. E realmente Samuel é bem longo, né, o tempo dele, e diz uma tradição judaica aí, né, que ele teria morrido na época do rei Manassés, que é depois dessa época da profecia dele, cerrado ao meio, né? Então, mas a gente não tem certeza, mas é só uma ideia aí do que pode ter acontecido com ele. Muito bom. O que mais? Às vezes o nosso caderno ajuda a gente a lembrar, né? Mais alguma coisa interessante? O contexto histórico dos livros é uma atmosfera de luto e de esperança e justiça. Isso, então, essa é a ótica dos profetas, né? Os profetas, por mais que a gente tenha um contexto de degradação social, de sofrimento, de luto, a mensagem de Deus ela vai permear tanto uma justiça, mas também vai falar de salvação, de consolo. Então os profetas têm essa ideia, e Isaías não é diferente. Isaías vai mostrar exatamente isso, né? Tanto uma ideia de justiça e condenação, porque Deus é justo, quem faz o errado é condenado, né? Quanto também uma mensagem de consolo, quando tem um arrependimento. Quem se arrepende recebe o perdão de Deus. Está desde o capítulo 1 já isso. A gente olhar daqui a pouco, né? Deus permitiu amanhã. Mas o capítulo 1 já vai mostrar isso para a gente, né? Desde o Velho Testamento, Deus mostrando isso. Né? Se vocês se arrependerem, voltarem o coração para Deus, aquele pecado que era tão mais sujo, ele vai deixar mais branco do que o carmesim, né? Vai dizer lá, né? Então, essa é a ideia, né? Vai deixar bem branquinho, né? Quer dizer, Deus perdoa, né? Esse Deus ele está oferecendo perdão para aquele povo, né? Então, essa é uma ótima livro, muito bom. Mais alguma coisa, última coisa aí para a gente começar a aula de hoje? O objetivo deles não era converter pessoas, sim, passar a mensagem de Deus e obedecer a Deus, né? Então eles tinham essa função de lembrar sempre a lei e também lembrar das bênçãos e maldições que o povo receberia se obedecesse ou não. Isso, então, a gente lembrar que o profeta, né, ele não tinha meta, não é igual uma empresa, né? Ó, você vai pregar, eu quero 50 salvos, né? Não, o objetivo dele era levar a palavra de Deus. O resultado da palavra de Deus é com Deus, né? Não tem a ver com o profeta. Às vezes ele tem profetas bem sucedidos, né? No caso de Jonas, por exemplo, a pregação surtiu efeito naquelas pessoas. Mas normalmente a sociedade está tão enraizada com o que é com a maldade que eles rejeitam a verdade de Deus. Então o profeta tem que falar mesmo assim. Mesmo que o Senhor não seja aceito pelas pessoas. Jonas foi bem sucedido dependendo da ótica, né? Porque na ótica de Jonas ele foi mal sucedido. Na verdade ele ficou chateado porque Deus é bom. A meta Ele sabia, eu sei que o Senhor é bom, por isso que eu não queria ir, né? Essa é a revolta dele. Mas é interessante, muito bom. Né? Alguém ia falar mais aqui? Os livros dos profetas, eles revelam o grande amor de Deus por nós. Porque, né, são várias épocas, vários profetas, e eles sempre tentando fazer o povo dele. É verdade, né? Eu lembro que um professor disse que a Bíblia é nada mais que a missão de Deus em salvar o perdido. Qualquer livro que você for ler da Bíblia, no final das contas, é Deus querendo salvar o perdido. Essa é a busca de Deus. Essa é a missão de Deus na Bíblia, mostra a missão de Deus, que é salvar o perdido. Bom. O profeta ele faz a função que o Espírito Santo faz na nossa vida. Alertando, né? Faz isso, faz aquilo, segue a palavra de Deus. É como se tivesse um profeta também. Verdade, então a gente viu que o profeta ele é a boca de Deus. Ele está falando que Deus quer que o povo escute. Não que o povo quer escutar, mas o que Deus quer que o povo escute. Né? E quando aplicamos para nós vemos o quê? Que hoje também é assim. Nós devemos ser o quê?
profetas, né? Os porta-vozes, né? De Deus, aqueles que vão transmitir a mensagem de Deus para o povo, não o que o povo quer ouvir, mas o que Deus quer dizer para o povo, né? Então prepara para as reações sobre essa pregação. Mais alguma coisa? Falando do Espírito Santo, o profeta era cheio do Espírito, né? Diferente do povo passado. É verdade, eram homens de Deus, né? Verdade, cheios do Espírito. Muito bom, está bom para fazer uma revisão aí, então, para lembrar boa parte, né? Então vamos para uma introdução mais do livro, tá? Uma coisa importante, né? Sobre a família, vamos falar do profeta aqui um pouquinho, né? Sobre a família do profeta, né? Então, a Bíblia vai dizer que ele era filho de Amós, né? A gente tem um profeta chamado Amós, né? Só que não é a mesma pessoa, na verdade não é nem o mesmo nome. Eu coloquei aqui Amós com Z, o pai dele, e o profeta Amós com S, só para destacar que a grafia no hebraico é diferente, tá? Bom, então é como se fosse assim. Aí está vendo que no português não está com Z, está com S. Tá, mas na sua Bíblia, às vezes, o Amós, pai dele, está com S. Então algumas estão com Z, algumas estão com S, porque é hebraico, não é português. Então é só para a gente ter uma noção. Mas se a gente fosse analisar o hebraico, a escrita é diferente, não são as mesmas pessoas, são pessoas diferentes, nome diferente, mas muito parecido, né? Tá? Então, era filho de Amós. Por que isso? Né? Bem, o nome do pai, ele destaca duas coisas importantes. A primeira coisa, o pai pode ser conhecido, então vai lembrar o nome do pai. E a segunda coisa é que às vezes as pessoas têm o mesmo nome, né? Então, o nome Isaías não é estranho. Você vai ter outros personagens de Isaías na Bíblia, só que esse aqui é filho de Amós. É uma forma de destacar uma pessoa, né? Até hoje é assim, né? João de quem, né? É o filho de não sei quem, é um casado com não sei quem. Então a gente vai destacando a pessoa através disso, né? Então, para a gente ter uma noção, tá? Então a Bíblia fala isso. Tem uma tradição rabínica que diz que Isaías era da realeza, ou na verdade era da nobreza, né? Era muito próximo da realeza, vamos dizer assim, né? Alguns vão até dizer, né, no Talmud, por exemplo, vai dizer que ele era primo do rei Uzias. Lembra do rei Uzias? Né? O rei Uzias era um bom rei, não é? Até fazer besteira, né? E ficar leproso até o resto da vida dele, pela besteira que ele fez, né? Se exaltou tanto que acabou indo para um lado ruim, né? Então, uma tradição do Talmud são escritos judaicos, diz que ele era primo do rei Uzias, tá? Inclusive, a gente tem a ideia, né, que quando Uzias morre, é quando Isaías é chamado para ser profeta. E vai dizer que ele era cronista antes, né? Ele escrevia aquelas crônicas na realeza, né? Então o trabalho dele antes era quase um bibliotecário. Era o cara que estava escrevendo ali para o rei. Então ele trabalhava junto da realeza. E alguns acham que ele talvez fosse realmente da realeza, né? Primo, pelo menos, do rei. Bom, mas isso, a Bíblia não dá essa confirmação. A gente não pode dizer biblicamente ele era primo do rei. Não. Isso é apenas o que os judeus diziam desde muito tempo atrás. Tá? A gente só tem uma noção. Então não é estranho você pegar um livro para ler e dizer isso, né? Ah, ele era primo do rei Uzias, né? Aí você vai ler a Bíblia e fala, mas não está escrito. Não está escrito que ele é primo do rei Uzias, né? E aí? Não está escrito mesmo. É só uma tradição. É igual a história de ser cerrado ao meio. Você não vai achar na Bíblia que ele foi cerrado ao meio. É uma tradição judaica que diz que ele foi cerrado ao meio. Tá? Então, quando a gente aqui vê essa história dele, tá? Ela era casada com uma mulher e o nome dela, no capítulo 8, versículo 3, na verdade, não diz o nome, né? Diz só que ela era profetisa. Tá bom? Então, essa é a ideia aí. Agora, quando fala que ela é profetisa, né? Está falando que ela também profetizava? Ou está falando que ela era esposa do profeta? Também. E aí? Também, porque foi só assim, tá levando, né? Certo. Mas quando fala isso, né? Será? Se tivesse que chutar aí, né? Entre as duas perguntas. Ela fala que ela é profetisa. Por quê? Porque ela realmente exercia a função? Ou porque, como esposa do profeta, ela era chamada também de
profetiza? Hã? É verdade, a gente tem, na Bíblia a gente tem no Novo Testamento, né, o nome de diaconisa. Será o quê? Será que elas exerciam esse serviço ou será que eram esposos dos diáconos? A questão é a mesma, né? E a resposta é a mesma, né? Não sei. Mas os diabos estão para falar. Sim. Então aqui também vai dar para falar. Certo? Existiam profetisas na Bíblia? Existiam. Várias, né? Desde Miriam, Débora, a gente vai ter, né? Na igreja tinha profetisas? Sim. Mas o profeta não é aquele que profeta a palavra de Deus? Sim. Nesse sentido, as mulheres também não podem ser consideradas? Com certeza. A gente tinha, né? A igreja de Coríntios tinha profetisas. Na verdade, a gente tinha alguma, Ana era uma profetisa. Né? Então você tem, se ela é uma profetisa de atuação, ou se ela é chamada assim porque é esposa do profeta, não muda nada pra gente, tá bom? Essa é a realidade. Mas uma das duas coisas quer dizer, pode ser as duas. Se ela exercer a função, ela é esposa dele. Então seria as duas coisas, tá? Alguém viu o nome? Alguém quer? Esse aqui é aqui, fala. Falando de profetisa, né, do Novo Testamento, às vezes, porque Paulo restringe o ensino à mulher, né? As mulheres acabam não estudando, achando que não, a gente não tem atuação, mas na verdade as mulheres estudam muito, né? Com certeza. Porque ela não pode ensinar a comunicação. Na escola, pode ser missionário, profetisa. É verdade. As filhas de Filipe, né? Eram profetisas na igreja. Com certeza, com certeza. Tem também aquela passagem quando fala, né, que o Espírito de Deus será derramado, seus filhos e suas filhas profetizarão. É verdade. Então, não há nenhum mal em ela ser profetisa. Tá bom? Só que a gente não tem uma certeza pela palavra que de fato ela era ou poderia ser a esposa do profeta também e ser chamada dessa forma. Então, só para a gente entender aqui, mas ele era casado. Era um profeta casado, né? Nem sempre os profetas são casados, mas esse era casado. E a Bíblia vai dizer que ele teve pelo menos 2 filhos. Talvez 3, depende do que você vai entender aqui, tá bom? Mas pelo menos 2 filhos estão escritos o nome deles lá. Tem 2 filhos que tem um nome lá. E o terceiro, se é que é filho deles também tem um nome lá. Tá bom? Então são essas 3 possibilidades. Então no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 7, 14, né, vai estar falando aí sobre os filhos do profeta Isaías. Né? Lembra que alguns profetas foram usados num todo, né, com a sua família mesmo, para mostrar a mensagem de Deus. Oséias era um desses. Lembra que Oséias, os filhos também tiveram nomes que significavam alguma coisa dentro da mensagem de Deus para aquela sociedade. Isaías também. Bom, Isaías também tem esse papel. Primeiro filho tem esse nome bonito aqui: rápido despojo, presa, segura. É o primeiro nome. Pensou em colocar o nome do seu filho assim, né? Esse era o nome, né? Obviamente que, lembra, os nomes significam o quê? Uma mensagem de Deus. Então, qual é a mensagem? Talvez seja essa: se Judá fizer aliança com a Síria e com Israel, a Assíria viria e fazer o quê? Despojo vai ser rápido. Então, iria destruir a nação de Judá. Essa era a ideia da mensagem. Segundo filho chama um resto voltará. Nas versões antigas diriam um resto volverá. Mas essa é a ideia. Então, o que significa isso? Pode significar que vai sobrar um resto aí que vai reedificar a casa de Judá. Mas são tudo profecias, né? O nome dos filhos são profecias, tá? E tem um terceiro aqui que alguns vão dizer que é filho, outros vão dizer que não, que é o nome Emanuel, que aparece lá no capítulo 7, dos capítulos, que significa Deus conosco, e mostra a ideia de que Deus está com quem? Está com o povo. Deus está com aquele povo. Tá? Alguns vão achar que está falando de um filho dele também, o nome de um filho. Outros vão achar que estão falando do nascimento de um rei.
Com certeza. Esses dois primeiros aqui, rápido, despojo, presa segura e o resto voltará, são nomes de filhos deles. Agora ele pode ter tido mais filhos, que a Bíblia não fala. É possível que ele tenha mais de dois, mas pelo menos dois, com certeza ele tem, porque a Bíblia diz e Deus dá o nome para os filhos dele. Esses são os nomes que traz uma mensagem para o povo. Lembra que Isaías está pregando para o reino de Judá, numa época onde a Assíria está governando o mundo, crescendo, né? Construindo um grande império, inclusive na época que a Assíria destrói Israel, que é o reino acima do reino de Judá. Então, tudo isso está acontecendo ali na época de Isaías. Tá? Então, essas mensagens têm a ver com isso, né? Não faz aliança com Israel, porque vai acontecer o que com Israel? Vai ser destruída, vai cair. Se você fizer aliança com ela, vai acontecer o que com você? Vai cair também. Tá bom? Então essa é a ideia. E a Síria? O que vai acontecer com a Síria? Vai ser destruída também. Então não adianta fazer aliança com a Síria, né? Você vai junto com eles, né? Então a ideia nesse momento de Judá se tornar neutra nesse processo. Deixar Deus agir no castigo que ele tem para as nações e não se aliar com ninguém. Confia em Deus, que Deus iria protegê-los. Essa é a ideia. Se fizer aliança, vai ter o quê? Vai ter problema. Vai apressar o processo. A Síria vai vir e vai destruir eles, né? Lembra da história, né? O que acontece com essa época? Quando a Síria destrói Israel, o que acontece com Judá? Quem lembra? Lembra do Senaqueribe, aquele general assírio? Né? Ele destrói Judá ou não? Parcialmente. Por que ele não destrói Jerusalém? Quem lembra? Eles ficaram presos dentro de Jerusalém. Ficaram sitiados, né? Eles pegaram o resto de Judá e eles ficou só dentro de Jerusalém. Isso, queimaram Judá quase toda e ficou só Jerusalém ali. Por que Jerusalém não foi destruído? Deus mandou quem? Também, mas o que aconteceu lá? Um anjo, lembra? Um anjo dizimou uma frota inteira de soldados assírios. Então, Jerusalém não foi destruída porque Deus interviu. Se fosse militarmente falando, eles tinham caído com ela. Assim como eu tinha falado aqui na profecia. Sim. Não. Pelo menos o que eu estou pensando, isso vem depois da Daniel. Então, uma boa forma da gente conhecer a história é lendo os livros de Reis ou os livros de Crônicas. Porque esses livros vão falar exatamente sobre esses períodos que o profeta está vivendo. Então a gente vai sentir que muita mensagem que está acontecendo ali tem a ver com os reis, né? Reis Uzias, o rei Acaz e os reis que vêm depois, né? Tá? É pertinente a essa época. Então conhecer o cenário faz a gente entender quem é ou dar o nome aos bois ali, né? Entender de quem está falando, né? Tá bom? Então eu falei um pouquinho aqui da história que está acontecendo, mas leia em casa, né? Pega para ler lá Crônicas, pega para ler Reis, né? Que você vai conseguir. No caso de Reis, você acaba vendo um pouco maior o cenário, né? Você vê o cenário tanto de Israel quanto de Judá, né? Crônicas foca mais em Judá, mas você consegue entender melhor a mensagem e o cenário ali, o que está acontecendo de fato, né? Como o povo era, se o rei era bom, se o rei era ruim. Então, se o rei é ruim, o que acaba acontecendo com o povo? Segue. Lembra que o povo segue os seus governantes, seus líderes, né? Por isso que os profetas criticam quem? Não só o povo, mas também quem? Os príncipes, os reis, sacerdotes, profetas, porque são pessoas de influência.
o povo acaba seguindo a influência dessas pessoas. Bom, então, Isaías vai ter isso. Vai ter reclamação para os líderes do povo. Eles eram responsáveis disso. Bom, para a gente ver como é que é a situação dentro desse cenário aqui, tá? Deixa eu falar. Se quiserem estudar, todos eles começavam bom. Chegava no final, todos eles. Parece que a fama, o estado, a riqueza, parece que estava nesse mundo, era outra coisa, né? Começava só aí, ganhava um monte de coisa e parece que depois deles. Se revelar. Mexe muito com isso, né? Mexe muito com isso, né? Uzias é um exemplo. Um bom rei, boa parte do tempo. Mas parece que alguns deles se engrandecem, né? Manassés já não, né? Manassés parece que já é ruim desde o começo, né? Muda o contrário, né? No final ele fica bom, mas é uma exceção. Normalmente tem essas situações. Quem mais levantou? João? Não, nessa época aí o rei Acaz não foi idólatra, não foi? Ele foi horrível, né? Um rei muito ruim, né? Acaz aí, o sucessor dele, que esse foi nessa época ele estabeleceu o templo, né? Fez o povo a fazer cultos novamente, e aí sim que o anjo, né? Ajudou. Isso. Nessa época, né? É verdade. Então, por isso que nos parece que boas profecias de Isaías retratam o nascimento desse rei bom, que vai ser retratado depois com Jesus, né, como o Salvador pleno. Mas quem é o Salvador naquela época, muitas vezes está falando do rei bom que viria no futuro, está falando de Ezequias, né, que seria o rei que traria o combate à idolatria e a paz de novo à nação. Tanto que o governo fica próspero, né? Então é como se Isaías começa o ministério com um rei que era bom e ficou ruim no final, mas um governo até tranquilo, pega boa parte do ministério dele em um rei muito ruim, onde o povo vai sofrer, vai ter consequências na nação, aparece uma salvação, um rei bom ali, Ezequias, o rei de Deus, que traz para eles uma paz novamente, e já há muito vislumbre futuro, tanto de o que viria depois de Ezequias, quanto até mesmo até Jesus. Então essa é a ideia do livro de Isaías, né, no cenário histórico ali, contextual. Tá? Por isso que é bom, pega em casa e vai lendo, desde essa época aí, né? Vai lendo aí, tanto os reinos do norte como do sul, que você vai conseguindo ver o que o profeta passou. Tanto as bonanças quanto a época da tristeza, né? É igual o livro de Jeremias. Parece que metade do período profético de Jeremias, ele está sob o governo de um rei bom. A outra metade sob o governo dos ruins. Mas a parte escrita é normalmente sob o governo ruim. Né? Parece que o mal é tão grande que apaga todo o tempo bom do reino. Chegam os reis ruins e destroem tudo. Em pouco tempo eles conseguem fazer isso. Né? Então, até mesmo a Bíblia vai dizer que esses reis bons, eles não conseguem apagar o mal que o rei ruim fez. Para você ver como o mal tem um poder grande, né? Eu lembro de uma aula, uma vez, numa campanha de carnaval, que o palestrante estava dizendo quantas palavras boas você precisa falar para suprir uma palavra ruim que você disse. Aí tem um debate aí, né? Alguns dizem mais de 17 vezes, né? Você falou mal para alguém, para poder suprir isso, você teria que falar mais de 17 vezes uma palavra boa para poder suprir. Então, só para ter uma noção de como o mal ele tem um peso. Quando é para a esposa é um pouco mais, né? Aí você vai a vida toda para pagar a besteira que você fez, né? Mas é por aí para a gente pensar, né? Você pensar que o estrago que esses reis faziam, tendo a ver com a idolatria, né? Com criar essas coisas, mesmo vindo um rei bom depois, ainda não conseguiu eliminar 100% isso. Né? Ainda ficava traços dessa idolatria dentro do povo. Era muito demorado, né? E serve para a gente também entender, né? Que mudar a vida, né? É um processo. Né? É um processo. Demora um pouco. Muita luta, né, para isso. Então, só para entender, Isaías, quando ele veio, já tinha vindo a destruição em Jerusalém ou não? Não, ele vai pegar isso talvez com uns 20 anos de ministério. Mais ou menos. Tá? 20 anos mais ou menos de
ministério, a destruição vem por volta dos anos 720, ele começa a profetizar em 740, decrescente, né? Então, mais ou menos uns 20 anos de ministério que acontece. Jeremias, quando vem, já está profetizando. Jeremias, quando ele chega, a destruição estava iminente. Ele ainda pega um pouco antes da destruição, mas a mensagem dele tem lapsos de arrependimento ali para ser, mas a maior parte é de que o cálice já estava chegando ao fim. Isaías não, Judá não vai ser castigado agora plenamente, vai acontecer depois. Mas tá bom, um pouquinho da história aí, pode falar. Eu não quero desfocar da aula, não. Então não desfoca. Não, sim, mas só tem um pequeno comentário. Parece que isso traz para os dias de hoje. O mau governo, o próximo governo talvez não consegue fazer com que a nação, o país, volte a normal dentro do mandato dele. É verdade, o que nós temos hoje no Brasil é que o governo, o ato de governar, ele é destrinchado em várias áreas, em vários setores, né? A gente não tem um poder só que vai conseguir mudar o Brasil, né? Então tem ranços ali em várias partes ali que é difícil você conseguir eliminar, né? Então, mas a gente consegue ver, de acordo com Isaías, muito de uma sociedade corrupta dentro do Brasil. Né? Então a gente vai ver que quanto mais tem esses desníveis, né? A opressão dos mais pobres, dos favorecidos, isso mostra uma sociedade mais longe de Deus, né? Então a gente tem essas coisas aqui, né? Alguém estava dizendo esses dias quanto foi o auxílio refeição de um desembargador desse, que era muito maior do que o salário de professores, né? Então para você ver, né? Isso não tem tanto a ver diretamente com presidência, por exemplo. O presidente não consegue mexer no salário num lugar desse. Outras esferas, né? Então aqui tem um resultado de uma sociedade corrompida, e a gente não está nem falando de governo A ou B, né? É uma sociedade. Então você pode mudar uma presidência que pode melhorar algumas coisas, mas tem coisa mais na base da sociedade mesmo que precisa. Então, uma vez um rapaz falou assim, né? Para mudar o Brasil tem que jogar uma bomba lá, né? Mas a muda na sociedade, depois substitui, né? Se a sociedade é corrompida, você vai trocar 6, meia dúzia. Então, uma melhora vai precisar de muito tempo. O pessoal investindo em mudanças. Então, uma coisa eu vou dizer, né? Assim, no Brasil a mudança vem em nós, em Cristo, né? Tá certo? Politicamente, aí a gente vai votar no que a gente acha que é melhor possível. E lógico que se está vendo que está dando errado, muda, né? Muda, né? Verdade? Então, a gente passou tanto tempo numa vertente, né? Vamos ver se outra vertente agora melhora. Se não melhorar, o que faz? Vai fazendo isso. Essa é uma boa solução. Mas a mudança está em quem? Em Jesus, na vida da gente. É o que a gente tem que pregar para as pessoas. Né? Mudar Jesus. Jesus muda, de verdade. Né? Aqui no Brasil tem muita coisa que é difícil de mexer agora. Né? Vai precisar de anos aí de mudança. Bom? Então, tranquilos aqui a história? Mais ou menos. O resto você vai ter em casa. Vai indo em casa para você acompanhando aqui esse nosso resultado. A época que eu falei para vocês, né? Então a gente tem a época de 740 até 698. Então a gente vai ver isso tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 6. Tá? Então essa seria a época de ministério de atuação de Isaías. Se ele morreu na época de Manassés, então ele vai mais uns bons anos aqui, além disso. Né? Manassés vem bem depois, né? Na história. Tá? Então, se é que ele morreu cerrado, ele acaba bem velhinho, né? Quando cerrado. Bem velhinho mesmo. Tá? Alguns vão dizer que a escrita teria acontecido mais ou menos por volta dos anos 700. Tá? Seria mais ou menos a época da escrita. Mas como é que você vai saber? Ninguém sabe. Isso é só dedução. Tá? Para a gente ver essa ideia de falar. Ele mesmo escreveu, né, no livro. A gente acha que foi a pessoa que escreveu, mas na verdade foi todas as pessoas, né? Então o livro de Isaías provavelmente foi ele mesmo que escreveu. A gente vai falar. O livro todo é de sua autoria. Só que tem gente, principalmente o grupo de racionalistas, né, que vão ter dificuldade nisso. Tá bom? Em aceitar que Isaías escreveu o livro todo.
Certo? Então a gente tem essa dificuldade aí. Tá? Alguns vão dizer o seguinte: olha, isso começou com um alemão, né? Ele vai dizer que Isaías, na verdade, foi escrito por 2 autores, como se fossem 2 livros em um. Até o capítulo 39 foi o próprio Isaías quem escreveu. Do 40 até o 66 foi outra pessoa na época do cativeiro babilônico que escreveu. Tá? Aí o pessoal, para não ficar nisso, o que fizeram? Não, mas tem 3 autores. Aí dividiram, do 40 até o 54 foi um autor daquela época. Do 55 até o 66 foi outro autor. Então cada um começaram a achar essas divisões aí, tá? Por quê? Primeiro, o livro de Isaías ele não tem uma datação cronológica. Os profetas não são assim. Não se preocupa com a cronologia, tá certo? Então para alguns tem dificuldade. O tema muda, né? Mais castigo, mais consolo. Então você fala, mudou o tema, é outra pessoa que escreveu. Então começaram a ter esses problemas. Mas o maior problema para eles é porque o livro de Isaías tem profecias muito exatas, inclusive dizendo o nome de um cara que nem tinha nascido. Lembra que é Isaías que vai dizer que Ciro seria usado por Deus como aquele que castigaria o povo no futuro, né? Então dá o nome de uma pessoa mais de 100 anos antes de ela nascer. Então para as pessoas que principalmente não acreditam na predição de Deus, né, não poderia ter acontecido antes de Ciro nascer, né? Então vai dizer que o autor veio depois, tá? Mas lembra, Deus é aquele que sabe o quê? Todas as coisas. Para Deus uma profecia dizer quem é o nome de quem ali não é problema nenhum. Então, a maior parte de quem estuda, né, estudiosos que são tradicionais, vão dizer o seguinte: olha, o livro é todo de Isaías. Não tem para que a gente achar que foi 2 ou 3. Né? Eles chamam de Isaías, Deutero Isaías e Trito Isaías. Né? Seriam 3 livros, né, de Isaías. Né? Não tem para que achar isso. Tá bom? Na verdade, existe o quê? Uma boa aceitação de que Isaías escreveu o livro todo, e é um livro profético, que vai falar de coisas do futuro, coisas do presente, coisas do passado. Então não tem essa questão. Eu estou falando isso porque quando vocês forem ler livros aí, pode ser que apareça uma coisa, como você estava perguntando, essa ideia de que quem foi que escreveu, foi mais de um autor, ou 2 ou 3, mas para a gente, isso aí é besteira, né? Provavelmente o profeta, o escriba dele foi quem escreveu. Se ele era o cronista do rei, então provavelmente foi ele mesmo que escreveu o livro. Tá? E muitas dessas coisas que eles falaram ali, né, lembra que teve aquela descoberta dos manuscritos do Mar Morto? Lembra disso? Então boa parte ali eram livros de Isaías completos e antigos, que acabou quebrando um pouquinho a ideia de alguns que o autor teria sido alguém mais recente, né? Porque tinha manuscritos mais anteriores do que as datas que eles disseram. Então, só para a gente ver, né? Às vezes parece que Deus às vezes permite, né, encontrar algumas coisas para que calhe alguns céticos aí. Né? Então, lembra que a fé é mais importante, né? Não é a prova de tudo. Mas parece que Deus permite de vez em quando uma arqueologia achar uma coisa ali, achar uma coisa lá, e vai calando algumas pessoas. Né? Tá, mas no geral não tem por que a gente achar que realmente mais de uma pessoa escreveu o livro e não o próprio Isaías. Ele é muito citado no Novo Testamento e sempre com uma unidade. Né? Nunca ninguém questiona, né, parte do livro. O livro é realmente bem citado como o profeta mesmo. Quando cita Isaías 53, por exemplo, já está na segunda parte, né, do livro e fala que quem escreveu foi Isaías. Não tem nenhum questionamento no Novo Testamento sobre isso. Bom, então lembra, gente, tem muitos teólogos que são teólogos, mas não têm fé. Então você vai comprar um livro que às vezes o cara é um teólogo formado, mas não é uma pessoa que tem fé. Se não tem fé de que Deus pode falar sobre o futuro, então tudo que é sobre o futuro ele vai dizer que foi escrito depois que já aconteceu. É bem simples isso, né? Isso é o ceticismo. Bom, então a gente vê, né? É uma coisa bem difícil. O seu Norton estava dando uma aula esses dias lá em Recife, e ele estava falando isso. Eu falei para vocês um pouquinho
pouquinho sobre isso, né? Que acaba acontecendo. A pessoa pode ser um igrejeiro e não ser espiritual. A pessoa pode ser um estudioso de Bíblia, formado em teologia e não ter fé em Deus. O cara pode ser um acadêmico e não ter fé. A gente, quando estuda sobre ou bibliologia ou sobre evidências na Ebenezer, a gente usa um professor de uma universidade americana como um exemplo, né? O Ert Barkman, uma coisa assim. Ele é perito em Bíblia, né? Ele é professor de Bíblia na universidade e ele é ateu. Na verdade, ele vai até criticar a Bíblia em muitos fatos, mas é professor de Bíblia. Acho que é Ert, né? Sobrenome, mas ele é crítico de Bíblia. Só que ele tem formação, doutor, pós-doutor em teologia. E aí? Pode ser, a gente pode ser assim também. Pode ir todo domingo no culto e espiritualmente ser zero, ser pior do que no mundo. Então, o estar presente, o ler a Bíblia ou se graduar em Bíblia não traz o quê? Espiritualidade para a pessoa. Não necessariamente. Quanto mais aprendemos da Bíblia, mais chance nós temos de sermos seguidores de Deus e de Cristo. Mas se não tem fé, então a matemática não é exata, né? Tá bom? Então por isso que vai acontecer com muitos desses críticos. Vão criticar por quê? Porque são céticos. Se não acreditam em profecia, nunca Isaías escreveu algo que ia acontecer 200 anos depois. Não ia acontecer isso, né? Não faz sentido. Se não acredita em profecia, como é que faz produção de revelação, então? Vai sempre ter uma crítica, então. sempre depois, vai ser sempre uma crítica sobre isso. Então, para esses, boa parte dos livros proféticos foram escritos na época do período interbíblico, já perto da vida de Jesus. Não foi escrito no Velho Testamento. Tá? E aí, como eu falei, conforme vai achando manuscritos mais antigos, né, vai quebrando essas ideias dele. Bom, então, a gente vê. No caso assim, teve fé, mas não ser convertido. Por quê? Teve fé, o idólatra também tem. Ele tem fé na imagem dele. Entendeu? Se você tem fé, né? Vai dar uma fé diferente da pessoa que se convertido. É verdade, né? A gente tem fé e tem fé, né? A fé bíblica, ela tem um conceito. Agora, de acreditar, né? Fé não é mais que 100 mil fé. Agora, a verdadeira fé. Verdade. Então, importante para a gente tomar esse cuidado também, né? Daqui a pouco a gente pode ser um bom igrejeiro, pode até ler a Bíblia, mas se não tiver, quem tem a fé que Deus quer é aquele que pratica o que está escrito. Verdade? Então, aí vem a profundidade da coisa, né? Então, aqui só para a gente ver sobre quem escreveu. Então, quem escreveu o livro foi Isaías, e a gente não tem nenhum motivo para crer que seria alguém diferente. O próprio livro vai contar a história de Isaías. Já fala isso logo no primeiro versículo, na história do próprio Isaías. Vamos lá. Fatos históricos, né? Então, antes de Isaías, Jonas já veio, Oséias já veio, Amós já veio, né? Então, são todos anteriores a Isaías. Então, um profeta não é novidade para ninguém ali, né? As pessoas já sabem, já vieram vários profetas de Deus antes deles. Esses primeiros profetas que eu falei vieram para o reino do norte, para Israel, tá bom? Mas, por exemplo, Miqueias viveu na mesma época de Isaías e pregava para quem? Para o pessoal do sul. Então, Isaías não era o único pregador daquela época. Existia um outro, pelo menos um pregador de Deus aqui, para o mesmo povo que ele estava profetizando. Havia mais de um profeta ali naquela região. Tá? O povo de Judá teve prosperidade nos reinados de Uzias e de Jotão, mas com Acais o pecado reinou. Então, boa parte dos problemas em Isaías é resultado da época do governo de Acais. Eu lembro que uma pessoa uma vez falou assim, né? Falou, eu estava olhando quanto tempo cada rei governou. Ele falou, mas a impressão que dá é que o rei ruim governa mais que os outros. Né? Mas que o bom morre logo, né? O rei ruim fica muito tempo. Mas, de certa forma, não é sempre, a matemática nem sempre é assim. Né? A história nem sempre foi dessa forma, mas muitas vezes é assim. O rei bom ficou menos tempo, morreu mais cedo. O rei ruim não morria.
complicado, muito pecado. Né? Gente, quando a gente pensa em pecado de Israel, a gente está pensando em quê? O que vem na sua cabeça? Que tipo de pecado? Idolatria. Então, vamos pensar só na idolatria. Tá? O que é idolatria? O que é idolatria? Culto a outros deuses. Beleza. Agora, o que esses outros deuses trazem junto desse culto? Matar criança. Tinha reis e tinha que sacrificar a criança. O que mais? Prostituição. Fazer Orgias. Então, a imoralidade sexual era incentivada, depende do tipo do Deus ali, Deus da fertilidade. Você quer propriedade na terra, então a sexualidade é tida como tal. Então, é só para a gente entender um pouquinho, quando a gente fala idolatria, é mais do que pegar uma estatuazinha e, né, tem muita coisa envolvida de imoralidade dentro da idolatria. Tem mais ou menos o espiritismo hoje, né? O espiritismo traz isso. Eles fazem aquelas bombas e tal. Outra coisa que hoje, né? A igreja católica já faz uma oração para aquela santa, mas não tem aquela bagunça como o espiritismo. Verdade. Às vezes tem, né? Tem, né? Anexado à festividade católica, às vezes tem alguma coisa com bebidas, né? A gente não falou isso, mas é outra coisa que a idolatria traz naquela época, né? Bebedeiras, né? Embriaguez, essas festividades, né? Isso a gente vai ver até no Novo Testamento, né? Coríntios ali é uma cidade muito idólatra e a igreja acabava trazendo o conceito da idolatria para a igreja. Olha como virou o culto lá, a bagunça que estava, por causa desse conceito de adoração a um Deus, né? Então, só para a gente ver que a sociedade era imoral em diversos âmbitos por causa da idolatria. A idolatria trazia muita coisa ruim. E aí serve para a gente pensar também, um pecado nunca é só um pecado, né? Ele sempre vai trazer o quê? Todo um contexto errado dentro disso. Então, para a gente ver os efeitos, né, da maldade, do mal, de desrespeitar ou desobedecer o que Deus fala, tem todo um resultado negativo em volta disso. Bom, então, esse aqui é o que está acontecendo. Né? A idolatria, ela trouxe uma grande tipo de devassidão para a sociedade, imoralidade da sociedade. Uma coisa que acontecia muito com eles, quando você para de obedecer a Deus para seguir os deuses, você vai mexer com a função de uma tribo específica ali. Qual é a tribo? Com os levitas. Por quê? Porque se você para de usar o culto a Deus, eles não têm utilidade. Uma outra coisa que vai acontecer é parar de ter dízimo, então eles não têm sustento. Então eles vão sair para trabalhar nas terras. Então a adoração a Deus não acontece, não tem mais aquela tribo que cuidaria da parte religiosa, então vai só piorando a coisa, vai só piorando o nível social. Então, está vendo? A idolatria, né? Ela é idolatria, não é uma coisa, ela traz várias coisas. Então, o pecado é assim, não é só um pecado, ele traz várias coisas ali que vai destruindo a moralidade, a obediência do povo de Deus. Isso aconteceu na época de Acais. Um grande estrago social, e boa parte da mensagem de Isaías tem a ver com esse período aí. Aí lembra que Deuteronômio vai dizer o se, né? Lembra que a gente viu ontem do se? Se obedecer, tem o quê? Pensa. Se não obedecer, vai ter o quê? Maldição. Então vai ser uma época que Deus vai fazer o quê com o povo? Vai castigar, vai amaldiçoar. Então esse é um retrato da boa parte do primeiro bloco, né, do livro de Isaías. Essa condenação, esse castigo, mostrando que eles estavam distantes de Deus. Tranquilo, gente, por enquanto? Beleza? Vamos lá, vamos um pouquinho. Então, as nações envolvidas na história do livro, tem a Síria, tem Israel, tem Síria, tem o Egito, tá? E também há menção de outras nações e povos, mas esses são os principais. Inclusive, há um bloco de condenações para outros povos também, né? Então, na verdade, Deus, no livro de Isaías e dos profetas, é quem governa o quê? O mundo. Ele está governando o mundo. Às vezes,
profeta está falando para ajudar e de um castigo que vai para ajudar. Mas não significa que ele não vai castigar outros povos pecadores. Então ali no Velho Testamento, Deus ele vai castigar quem? Todos os ímpios. Só que lá tinha o quê? Época diferente para cada coisa. Na nossa realidade cristã, vai ter um castigo também, mas tudo num dia só. Já foi definido no dia final. Naquela época não. Né? A gente tinha dizendo no Velho Testamento o dia do Senhor. Então houve vários movimentos onde Deus agiu no Velho Testamento, em várias épocas, em vários momentos. Bom, então essa é a diferença aqui para nós. Então vai ser uma época de falar de outros povos aqui também no livro. Então, algumas características do livro. Né? Então, o livro é fortemente ancorado no seu contexto histórico. Você precisa conhecer a história do livro. Né? A história que envolve o livro. Então, precisa ler o que diz lá em 2 Reis, ou 2 Crônicas. Você precisa conhecer isso para entender bem o que o profeta está falando ou por que está falando, o que está acontecendo. Né? Tá? De novo, né? A gente já sabe que o livro fala de coisas preciosas sobre quem? Sobre Jesus. Né? Alguns vão dizer que ele é o quinto evangelho. Na verdade, é o evangelho do Velho Testamento. Porque tem muitas coisas que remetem ao Messias, a Jesus. Tá? A expressão do Santo de Israel ocorre mais de 25 vezes no livro. E a gente tem outros também, o servo de Deus, o servo de Yahvé, né? Acontecendo mais de 23 vezes no livro, o servo. Então tem muitas palavras importantes ali no livro, expressões, né? Tá? De novo, né? O livro fala de condenação, mas fala também de consolo. Essa é a ótica dos profetas. Tá? Se você vê a missão de Jeremias, vai dizer que ele foi chamado para destruir, para arrancar, mas também para edificar. Então, quer dizer, sempre tem essa ideia, né? Destruição, mas edificação também. De castigo, mas de consolo. Essa é a mensagem de Deus, mesmo nesses profetas. Tem muitos nomes e tem muitos atos simbólicos no livro. Você lembra quem que é o profeta que pregou nu? Quem foi o profeta que pregou nu? Isso é fácil, né? Isaías, o profeta que prega nu. Deus mandou ele passar alguns anos para retratar uma mensagem. Então, até fisicamente, ele foi uma parábola, uma ação parabólica para o povo, para mostrar uma mensagem de Deus para eles. Isso é uma ilustração. Uma ilustração, um símbolo, né? Um ato simbólico para mostrar uma mensagem de Deus. Igual Oséias, quando o Senhor falou para casar com uma prostituta. Representava, a ação dele representava uma mensagem. Não, quer dizer assim, um exemplo verdadeiro. Verdadeiro. Aconteceu. Jesus fazia isso, né? A gente fala sobre as parábolas de Jesus, mas algumas ações de Jesus têm um sentido maior, quase que parabólico também, né? Não é verdade? Por que Jesus fica dormindo no barco, no meio de uma tempestade? É à toa aquilo? É mais do que aquilo? Mais, né? Não é um teste para os discípulos ali, né? Então você vai vendo que as ações de Jesus, às vezes, tem mais do que um significado por si só. Tem alguma coisa a mais ali, né, na história, né? E às vezes Deus pede para os profetas fazerem isso. Né? Lembra? Jeremias pega o dinheiro dele numa época de destruição e compra uma terra. Ninguém compra a terra, está vindo um cara tomar a terra em todo mundo aqui, morrendo. Você se preocupa em fazer o quê? Em fugir, né? Dali, né? Não, Deus fala, vai lá e compra a terra lá. Ele foi lá, comprou a terra. Representando o quê? Que pode comprar porque vão voltar. Vai voltar. Não foi Jeremias que voltou, mas realmente tem uma mensagem na atitude, né? Muitas vezes, que Deus quer mostrar. Então a gente tem que analisar essas coisas. O livro mostra muitas dessas questões, esses símbolos, né? Que tem atos simbólicos, nomes, né? Lembra os filhos de Isaías?
nomes também têm um símbolo da mensagem. Atitudes também têm um símbolo de mensagem. Então o livro é cheio, recheado dessas coisas. Beleza, gente? Estão bem aí? Estão tranquilos? No Velho Testamento ele só é menor que o quê? Os Salmos. Então é o segundo maior livro do Velho Testamento. Consequentemente, da Bíblia. Nenhum livro do Novo Testamento é tão grande quanto, pelo menos não em capítulos, quanto o livro de Isaías. Tá? Então, é um livro bem grande, né? E a tarefa de vocês é ler o livro todo. Muito legal. Três versões? Se você está fazendo leitura anual, né? E você lê Isaías, você já matou boa parte da Bíblia toda, né? Já vai ficar. Depois com os Salmos, você já chegou mais na metade da Bíblia, já está tranquilo já, para terminar o restante. Para você, André, 3 versões. Exclusivamente para você, né? Seria bom, né? E Yuri pode também. Pode ir. Como eu falei para vocês, né, é muito influente no Novo Testamento. Tem mais de 400 citações e alusões. Lembra que nem sempre é uma citação direta. Às vezes é uma interpretação de algo que Isaías falou, que você pode sentir dentro dos evangelhos ou de algum escrito do Novo Testamento. Então, é muito citado e muito usado no contexto de Isaías. Tá? E lembra que esse nomezinho bonito aqui está falando dos rolos do Mar Morto. Né? A gente tem mais de 50 manuscritos de Isaías que foram encontrados nos rolos do Mar Morto. É muita coisa. E o mais impressionante é que quando compararam, né, esses rolos com o que já tinha, não tem diferença. Uma das coisas que o pessoal achava era que ia ter diferença nos manuscritos, né? Como se o que nós temos hoje foi modificado. A Igreja Católica, viu isso já? A Igreja Católica mudou. Ao longo do tempo as igrejas mudaram, né? O que está escrito, né? Aí quando acharam os manuscritos do Mar Morto, que estava lá enterrado por 2000 anos, pegaram e compararam o que nós temos hoje, não há divergência, não há alteração. E isso só mostra mais, tipo, o cuidado que Deus tem, né? Porque até uma conversa que alguém fala para você chega para outro diferente. É verdade. Isso, o cuidado, todo o processo. Né? E a gente tem vários governos, né, ao longo dessas épocas que mandaram queimar as Bíblias. Né? E elas prevaleceram mesmo assim, né? Se manteve aí. E pura, sem alterações. Né? Isso é importante para a gente. Então, aí um livro muito escrito, né, pelos antigos. Posso passar? Eu tiro a foto já. Vamos lá. Objetivos do livro. O livro exalta a majestade de Deus. Ele é o Senhor de todos os povos, é quem controla, né? Um Deus magnífico. A profecia de Isaías, ela conclama o povo a confiar em quem? Em Deus. Por quê? Porque na hora da guerra, a tendência humana é fazer acordo com quem? Com outros povos, né? Já viu aquela sua tendência de querer resolver sozinho as coisas? Né? Aí quando você perde a força, não tem como, aí você ora a Deus. Né? Aí pede socorro para Deus. Né? Então o livro vai mostrar o quê? Justamente que o nosso consolo, quem nos conforta é quem? É Deus. Pede auxílio para quem? Para Deus. Né? Então é uma mensagem forte aqui dentro do livro. Né? Então Isaías vai ensinar que o Senhor Deus deve ser a única fonte de segurança do povo. Né? Às vezes a gente se assegura em muitas coisas, né? Mas na verdade a confiança apenas em quem? Apenas em Deus. Ele é seguro para isso. Né? Pessoas não são, dinheiro não é. Né? É o Senhor quem é digno disso. Né? O livro vai ensinar a salvação pela graça de Deus e vai falar também sobre o consolo depois do castigo. Tudo isso dentro do livro. E o livro prova que os castigos sobre Israel e Judá não ocorrem porque Deus não tem poder para salvar eles. Não é isso. Tanto que a gente vai ver nos profetas Deus dizendo: se vocês arrependerem,
vocês mudarem o coração de vocês, eu salvo vocês. Então não é falta de poder de Deus, né? E nem que Deus não se importa com a humanidade. Né? Tem a ver com o quê? Tem a ver com o pecado do homem. Né? Então vai mostrar, o livro mostra, né, que até pelo consolo que Deus dá, o livro vai mostrar que Deus se preocupa assim com o povo, que Ele é o único Deus, que Ele é o único poderoso, é Ele quem rege as coisas, quem controla, né? Então Isaías é o mais insistente no que modernamente se designa por monoteísmo. Né? Então o livro de Isaías vai mostrar muito que há um só Deus, num povo que está adorando quantos deuses? Diversos deuses, né? Tá? Vai mostrar que existe um só Deus. Só Deus quem pode fazer isso. É aquele que reconstrói o povo. Aquele que pega o destruído e edifica esse destruído. Reedifica o destruído. Então, algumas coisas que a gente vê aqui no livro de Isaías. Por enquanto, tudo bem, gente? Eu já olho para a sua entrada. Está passando. Então, mais um pouquinho a gente para no intervalo do café. Então, até aqueles que estavam dando uma cochilada agora já dando uma melhorada, né? Dá para mais uns 10 minutinhos durante. Vou esperar só vocês terminarem de copiar aí. Depois eu volto depois, tá? E o livro vai falar que vem aquele que vai salvar eternamente. Naquela hora o povo teria uma salvação momentânea. Uma salvação de um governo contra a Síria. Depois viria quem? Babilônia. Depois vem os persas, gregos, romanos. Então Isaías fala da salvação naquele momento, mas vai mostrar que viria quem? O verdadeiro Salvador. Aquele que salva para a eternidade, para sempre. Então, Jesus é esse. É o Emanuel. Né? É a prova maior de Deus conosco. É o Messias, é o Salvador muito maior do que Ezequias, né? Que salvaria durante o quê? Um governo. Até porque o final do governo de Isaías, o que ele faz? Né? Ou de Isaías, o governo de Ezequias, o que ele faz? Lembra que ele abre o governo dos babilônicos? E o profeta vem e fala o que para ele? Vai ser esse o que vai castigar vocês. Vai levar as riquezas, tudo que você mostrou para ele. Eles vão levar para o Babilônia. Então é só durante uma época. Jesus é a salvação para o quê? Para todas as épocas. Né? É a verdadeira salvação. Então a redenção eterna de Jesus. Em 2 Crônicas, capítulo 26. Então todo o povo de Judá proclamou Uzias rei, aos 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Pode continuar, por favor. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elat para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Por favor. Pode continuar. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jeconias. Poderia até o 5, por favor. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. 16, por favor. Entretanto, depois que Uzias
para queimar incenso no altar de incenso. Depois ele vai, como castigo de Deus, ficar leproso até o dia da sua morte. Né? Então, só para a gente ver aqui um dos primeiros reis aqui do governo da época de Isaías, né? Mas um governo bom, um rei bom até um certo ponto. Né? Depois ele acabou sendo atacado pela lepra. E lembra, gente, leproso, o que aconteceu com ele? Né? Ele vai ficar retirado da cidade. Né? Ou pelo menos o povo, vai ficar no palácio, né? E vai ter um co-governo ali que vai acabar regendo. Né? É impuro, né? Ele vai morrer como impuro. Tá certo? Então, isso vai acontecer com ele aqui. O próximo, 27, é Jotão. Né? 27 Jotão tinha 25 anos quando começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo que seu pai Uzias tinha feito, porém não invadiu o templo do Senhor. Mas o povo ainda se corrompia, mesmo com o rei bom, o povo ainda estava se corrompendo. Depois disso a gente tem no 28, a gente tem outro rei, que é o rei Acás. Acás tinha 20 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ele não fez o que era correto diante do Senhor, como Davi, seu antepassado, mas andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens de fundição para os balins. Também queimava incenso no vale do filho de Nom, e sacrificou seus filhos no fogo, conforme as abominações das nações que o Senhor havia expulsado da presença dos israelitas. Ele sacrificava e queimava incenso nos altares, das colinas e também debaixo de toda a árvore frondosa. Por isso o Senhor, seu Deus, o entregou na mão dos reis dos sírios, que o derrotaram e o levaram um grande número de cativos para Damasco. Foi também entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe impôs grande derrota. Então aí você vai vendo aqui as histórias desses reis na época da pregação de Isaías, né? Depois no 16, no 28, vai mostrar que ele quis fazer uma aliança com a Síria, né? Então, sempre distante de Deus, voltado para todo tipo de idolatria, né? Esse é o cenário dele. Até que no capítulo 29 a gente tem o nascimento de Ezequias, né? Começou a reinar, o governo dele começou a reinar quando tinha 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, filha de Zacarias. E ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo quanto havia feito Davi, seu antepassado. Você vai ver ele fazendo reformas, né? Todo um processo bem realmente correto aqui. Então é bom a gente conhecer, né? Essa é a história, o cenário do que a gente está estudando aqui no profeta Isaías. Manassés ele não chegou, né? Não na época de profecia. Aí a lenda judaica vai dizer que ele morreu atacado por Manassés. Mas no livro de Isaías só vai falar desses governos aqui, governos menores aqui. Mas não precisamos. Deixa eu voltar aqui o slide, que o computador resolveu atualizar bem na aula. Aqui só um quadro das cronologias aqui da história, para a gente ter mais uma percepção aqui geral. Então, a gente tem, desde a época da morte de Salomão, né,
divisão do reino. Né? Então a gente lembra disso, né? Que Salomão morre, o governo é dividido. Entre o sul, o filho dele fica governando, e o norte a gente vai ter mudança no governo a cada época. Até quando Isaías aparece, já é no ano 740 por aí, né? Bem depois, quase 200 anos, né? Lembrando que o Velho Testamento é decrescente, né? Por isso que decresce aqui. Então, quase 200 anos depois da morte de Salomão, né? Então essa é a época da vocação de Isaías. Tá? É uma época que a gente tem uma guerra entre a Síria e Israel contra Judá, e a gente viu que na época do pecado, realmente o povo foi governado aqui, né? O rei perdeu as guerras para a Síria e Israel. Depois a Síria e Israel são atacados pelos assírios, né? Então vai ter a época de Pul, né? Que vai realmente levantar uma campanha e destruir o reino do norte, que é Israel. São destruídos aqui em 722. Né? Depois tem a época dos filisteus se rebelando contra a Síria, é a época que Isaías fica 3 anos sem roupa, para dizer que Judá não devia se envolver nesse conflito. Então, muito da mensagem de Isaías tem a ver com Judá não se envolver com ninguém, não faz aliança com ninguém, confia em Deus. Né? Não faz com Israel, não faz com o filisteu, não faz com os egípcios, não faz com os assírios, a aliança é com Deus. É Deus que vai cuidar disso. Né? A tendência humana é o quê? É se apoiar em alguma coisa, em alguém. E aqui sempre vai ser isso, né? Essa é a ideia. Tá? 705 a gente tem a época da doença de Ezequias, que é aquela visita dos babilônicos. Né? A gente vai ter aquela profecia de que os babilônicos tomariam a cidade de Jerusalém no futuro. 701, a Síria vai tomar 46 cidades de Judá, e só não Jerusalém, porque a gente sabe que Deus interviu diretamente através de um anjo, né? Dentro da história aí. 606 já é depois de Isaías, né? Então a gente já tem aqui já a época da Babilônia, que vai atacar Jerusalém e levar o primeiro grupo de deportados, né? A época de Daniel e tal. A segunda incursão em 598 mais ou menos, né? Vai levar mais gente. A terceira, e vai destruir Jerusalém em 586. Isso aqui é a época de Jeremias, né? Não de Isaías. Bom, até que a gente tem o retorno do cativeiro babilônico. Então, uma cronologia rápida aqui da história do reino dividido, para a gente poder ter essa noção do que está acontecendo. Então, vamos ter aqui esse conhecimento histórico para você poder usufruir melhor da literatura do profeta. Tá? Vou passar aqui para ganhar tempo, né? Então, a gente já viu que Isaías, o nome significa Yahvé e salvação, então talvez seja Yahvé salva. A gente viu que, eu falei, né, para vocês que é possível que ele trabalhou na corte antes, e também é possível que seja primo de Uzias. Tá? Ele vai receber o chamado na época da morte de Uzias, né? E vai trabalhar até a época de Acais, né? Aqui. A gente vai ver também no segundo, isso é o primeiro período, né, dele. O segundo vai ser uma época de Acais na guerra, Síria e Efraim, né, contra eles. Tá? Depois a gente tem ele ainda pregando na época de Ezequias, que vai estar sob o ataque de Senaqueribe da Síria. Tem a época da invasão de Senaqueribe, ainda da Síria. E a última fase do ministério de Isaías, alguns acham, né, que ele vai terminar aqui, né, nessa época de 687 do último rei. Alguns vão dizer que ele ainda viveu até o reinado de Manassés e seria morto, cerrado ao meio, e vai usar Hebreus 11:37. Não está escrito nada de Isaías aqui, está dizendo só sobre ser cerrado ao meio. Tá? Então seria aqui uma breve época da vida de etapas, né, da vida do ministério de Isaías. Né? Então, um ministério longo, com alguns reis e várias histórias acontecendo, né? Época de prosperidade, de bonança, de castigo, de prisão, de sofrimento, de perda de guerra, tudo junto ali, né? Tudo acontecendo ali, embolado nesse período do profeta Isaías. Um esboço aqui de Isaías. Como eu falei para vocês, de forma mais simples, a gente pode dividir o livro em duas etapas, né? Ou em duas partes. Bom, a primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 39, que vai mostrar sobre o juízo de Deus. Deus governa, mas vai falar muito sobre castigo, né? O juízo sobre Judá e Israel, o juízo
juízos sobre as nações estrangeiras, advertências e promessas da cidade de Jerusalém, e um pouquinho de história aqui nesses capítulos finais desse primeiro bloco. Né? Então, algumas pessoas vão dizer que mesmo nessa parte, que é uma parte mais de juízo, né, você ainda tem promessa. A segunda parte, muito mais consoladora. Mas na primeira parte ainda tem promessa, mesmo numa parte mais voltada para o castigo deles. Então, de novo, mostrando Deus, né, sempre gracioso, mesmo com um povo ruim. Né? Então, isso acontecendo. A segunda parte do capítulo 40 e 66 foca mais no consolo de Deus, na graça de Deus. Então, o Senhor e os ídolos e mensagens de conforto para o povo. A vinda do Messias, do servo do Senhor, a futura glória do povo de Deus. Tudo acontecendo aqui nesse segundo bloco. Tá? Até para quem está fazendo como aluno do Ebenezer, né? Uma das tarefas de vocês é fazer 2 mensagens sobre Isaías. E então eu queria fazer uma mensagem baseada nesse primeiro pedaço e uma baseada no segundo. Tá? É bem provável que se eu deixasse 2 mensagens deles, eles iam fazer essa parte de cá, que é bem mais tranquilo de trabalhar. Né? Mas aqui dá para fazer uma boa mensagem. Né? Gente, olha, uma mensagem, mesmo de Jesus, só na graça, é incompleta. Certo? A graça de Jesus, ela existe, é fato, é ela que nos salva. Mas a justiça de Deus mostra os 2 lados. A gente tem muitas igrejas hoje que é só graça, e uma falsa graça. Né? É como se Deus aceitasse tudo o que você faz. Né? Então você vai a Jesus e continua como você é. A mensagem de Jesus, ela é dupla, né? Ela é aquela que vai dizer: venha como você está. Eu vou aliviar você. Mas é aquela que vai dizer também: pegue a sua cruz e me siga. Essa é a mensagem completa. A graça salva, não é mérito nosso. Mas a vida precisa ser mudada. Você precisa carregar a cruz e seguir Jesus. Ele muda você, ele transforma você. Então a graça completa, ela engloba essas 2 coisas. Então a gente vê a graça não só aqui, a gente vê a graça aqui também. Mas essa é a mensagem completa do livro. Só consolo não é verdadeiro, é parcial. É parcial. Precisa também saber o quê? Que Deus é um Deus de justiça, um Deus de juízo. Tá bom? Então você vai ver essas igrejas novas aí, essas igrejas pretas, né? As caixas pretas grandes, né? Muita gente, muito jovem. É uma igreja que fala só da graça. Né? Só da graça. Precisa pregar mais do que pega a sua cruz e siga. Tem mudança. Né? Tá? Mesmo Pedro sendo um pescador impulsivo, foi escolhido por Jesus. Mas quem Jesus transformou? Quer dizer, como Pedro foi transformado por Jesus depois do final da história? Então a gente precisa lembrar disso, né? Venha como está. A salvação é pela graça de Deus. É só Ele quem pode fazer isso. É só Jesus que faz isso. Mas Ele transforma a sua vida. E isso vai mostrar para a gente o quê? Muitas coisas. Né? Muitas coisas. A gente precisa lembrar disso. Pode falar. Elias, é por isso que muita gente gosta até de pregar o Velho Testamento, né? Porque lá está cheio de promessa de prosperidade, Deus vai te ajudar. E o Novo Testamento já não é assim, né? É verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. E de fato, né, as bênçãos do Velho Testamento para Israel era muito física. Né? Era muito física. E nós em Cristo estamos numa época muito mais completa de tudo, mas parece que para a gente bênçãos espirituais parece sem graça. Né? É verdade. Mas precisa ter o quê, né? Promessa de felicidade física para a gente, né? Aí se a gente pensar, né, Jesus teve muita felicidade física. Né? E os apóstolos? Todos ficaram ricos, prosperaram, bem de vida, muito tranquilo. Né? Não é assim. Não é assim. Mas hoje, por exemplo, às vezes dentro do carro, né, sintoniza na rádio e fala
Então, assim, depois que comecei a pagar o carnê não sei das quantas, a minha empresa prosperou. Então, fala muito da prosperidade, mas desde que você pague. É uma troca, né? É. Uma troca. Na verdade, a graça, ela é de graça. Não tem que pagar nada, né? Não tem que entender isso, né? E com Jesus, é só o carnê do Barbosa. E com Jesus, né? Não é nada que você pague ou faça que você vai ganhar graça, né? Não tem nada a ver. A graça não tem como pagar. Nem carnê. Foi um monte de depoimento. Não sei como que a pessoa consegue falar isso. Tudo aquilo. Mas aí, como o Walter falou, facilmente você vai pegar textos do Velho Testamento e vai conseguir manipular o uso dos dias de hoje. Né? Então, essa é a ideia. Lógico que o nosso Deus ele continua sendo próspero, é o Deus que nos sustenta, até na oração do Ronaldo, né? Quando agradece o lanche, né? Então, é o nosso Deus que nos dá, que nos sustenta, que nos dá as coisas, mas não é dessa forma que a nossa aliança é constituída. Né? Eu posso não conseguir na minha vida profissional o que eu imaginei, e não é porque eu sou menos cristão ou mais cristão que eu consegui ou não consegui. Né? Tem tantos ímpios que são chefes de empresa, né? Não é baseado nisso. Né? A nossa fé, a bênção de Deus não é baseada no que eu tenho. Isso é um perigo. Tanto que Jesus vai dizer, mesmo numa época onde eles aprenderam com a idolatria, Jesus vai dizer que no Novo Testamento o ídolo era o dinheiro. Olha Uzias, o que aconteceu com Uzias? Dois problemas, né? Primeiro, o profeta morreu. Parece que o profeta era o cara que ficava junto com ele. Né? Era o cara que estava junto com ele toda hora. Né? O profeta morre e ele ficou cheio de poder. Deixou subir o poder ao ponto de ele querer fazer uma função que não era dele no tempo. Parecido um pouquinho com o que Saul fez também, né? Que foi o estopim para ele perder o Espírito de Deus. Querer assumir função que não é dele. Não é dele. Lembra que no Velho Testamento só podia fazer essas funções do templo quem o Senhor definiu que pudesse fazer. Até a música, por exemplo. Né? A gente vai ter aqui, se Deus permitir, em Campinas, no mês de março, né? O curso aqui do Ebenezer vai ser canto e regência. Vocês vão aprender a cantar melhor. Mas todos nós podemos cantar. No Velho Testamento, quem poderia fazer a celebração do culto na parte da música eram algumas famílias dentro dos levitas. Não era qualquer levita que podia fazer isso. Né? Então era muito definido. O rei fez o quê? Eu sou tão poderoso, tão bom, que eu faço o que eu vou lá fazer. E Deus castigou ele por isso. Então, só para a gente pensar nisso, né, nessas questões, né, um pouquinho aqui, mas é isso mesmo, né? A mensagem completa, gente, de Isaías e de Deus é isso, né? Deus é o Deus da justiça, e a justiça tem os dois lados. Né? A gente tem o lado de que pune o ímpio e salva o justo. Aí Jesus ofereceu o que para nós? Né? Limpar os nossos pecados para que pudéssemos ser justificados. Então hoje nós estamos em Jesus do lado do justo, não porque eu sou justo por mérito próprio, mas porque Jesus me justifica. Então ali está do lado do consolo de Jesus aqui, do Messias, pelo trabalho dele, não pela nossa bondade. Né? Porque senão a gente iria para onde? Do lado do castigo. O conhecimento nosso era ser castigado. Para a gente entender um pouco disso, né? Na hora que a gente pregar, a mensagem tem que ser completa. Né? Ela não pode ser uma mensagem parcial. Tanto que muitas dessas igrejas que eu citei para vocês, você vai ter 12, 13, 15 mil pessoas lá, mas a variação é muito grande das pessoas. Na verdade, porque não fixa. Né? Uma mensagem de Deus que não é completa não muda a vida das pessoas. Não muda a vida das pessoas. Então, o que muda a vida das pessoas é a mensagem de Jesus como ela é. Isso muda a vida de pessoas. Uma mensagem parcial, maquiada, transformada, modificada, humanizada, né? Muita coisa de homem, muita teoria humana, não muda a vida das pessoas. O que muda é a mensagem simples de Jesus, que é simples de entender e desafiador para fazer.
para a gente. Mas é simples de entender. Essa mensagem é que muda a vida das pessoas. Então, interessante. Lembra que a gente falou que o profeta, ele não inova, né? Ele prega o que Deus quer que ele. Mesma coisa hoje. A mensagem não precisa inovar. Ela continua escrita, da mesma forma. Precisa ser falada, lembrada, motivada, né, advertida. É isso que a gente precisa a cada dia, né, na nossa vida. Tá? Então, aqui duas divisões bem fáceis da gente lembrar do livro de Isaías. Tá? Quando a gente pensa em memorizar Isaías, pensa na Bíblia. Né? Então, a gente tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. Duas divisões, como a Bíblia tem duas divisões. A primeira divisão tem 39 capítulos, assim como a Bíblia, né? O Velho Testamento tem 39 livros. Segunda divisão tem 27 capítulos, assim como a Bíblia, que tem no Novo Testamento 27 livros. Bom, então, aqui são 39, um pouquinho mais de condenação, e depois os 27 mais consolos. Aqui são praticamente lei e evangelho. Então, para a gente fazer uma analogia, quando você pensar num esboço mais geral do livro, lembra da Bíblia, né? Muito fácil de dividir. Divide igual a Bíblia, você vai ter uma boa noção. Beleza? É uma introdução aqui no aplicativo, quando fala de Isaías, fala que é a mini Bíblia. Mini Bíblia, tá? Exatamente por isso, né? Você consegue aproveitar essas divisões assim, né? E pegar pra gente. Muito legal. Alguma vez alguém pode dizer assim, né? Ah, Deus é tão perfeito que fez essa forma. Não, as divisões assim, de capítulo a gente que fez, né? Vamos ver que ele tira no livro de Salmos, e cada salmo ele é independente e único. Aqui não, né? Alguém dividiu isso em seis, né? Então, se ele tinha essa intenção, não sei, mas ajudou a gente a memorizar, pelo menos. Aqui facilita um pouco para a gente poder memorizar as divisões aqui. Tá? Beleza, gente? Por enquanto, uma pergunta. Estão indo bem? Então, como eu falei para vocês, o livro de Isaías ele é citado no Novo Testamento. Às vezes a citação ela vem direto do hebraico. Por exemplo, Mateus 8,17, quando cita Isaías, né? Ele usa diretamente o texto hebraico. Tá? Já algumas vezes, por exemplo, Paulo, né? Ele vai usar a citação que lembra mais a Septuaginta, né? A Bíblia grega. Então você vai ter citações direto do hebraico, citações que vêm do grego, diversas formas, mas de qualquer forma, Isaías é muito bem usado, né? Tem até alusão. Então, quando você vê Mateus 2, não é uma citação de nada, literalmente falando, né? Mas lembra Juízes, lembra Isaías, né? Então você vai ver muitas vezes o autor vai com a Bíblia na mente. E ele escreve sobre algum texto do Velho Testamento, mas não necessariamente citando o livro. Escreve como ele quer, como ele entende. Como se fosse, a gente chama de paráfrase, né? Você parafrasear, você escrever o que você entende daquilo que está sendo escrito. Então, é bem citado, é bem usado, tanto usando o hebraico, quanto usando o grego, quanto usando alusões, né? Como é que eu vejo isso? Bem, não, muita gente não vê. Em português, não. Se você for para o original, você vai conseguir enxergar um pouco dessas diferenças. Mas no português a gente vai. Alguém já fez esse trabalho por nós. Graças a Deus. Já resolveu já. Nós como hebraico e grego, alguém já resolveu para a gente. Então vai estar já bonitinho para a gente ver. Mas, de certa forma, houve o uso, né, do livro de Isaías, muitas vezes, tanto como uma citação mais puxando do texto hebraico, do grego, ou até mesmo em pensamentos, em alusões sobre o livro. Elias, oi? Como assim é citado em hebraico? Por exemplo, algumas vezes a tradução da Septuaginta ela tem uma característica mais própria daquilo. Então, quando a gente vê o escrito do Novo Testamento e a gente vê essa tradução, ele está pegando mais da Septuaginta. Quando ele não tem essa, ele está puxando mais do texto hebraico. Mas o texto grego vai estar em grego. Não, o texto não está em grego. Mas uma coisa é quando eu puxo uma tradução e copio a tradução, outra coisa é quando eu faço a minha tradução. Então, quando fala direto do hebraico, é porque o autor está interpretando o hebraico, ele não está pegando a tradução já
está puxando da Septuaginta, está puxando da Bíblia. Aí dá uma diferençazinha dele. Vamos lá. Como é que eles usam, né, as citações? Às vezes eles falam, como está escrito. A gente vê bastante isso. Né? Assim como está escrito. Né? Então, às vezes isso. Às vezes ele fala, tal pessoa disse, fulano disse. Às vezes tem um comentário sobre o que foi dito daquela citação. Às vezes ele diz, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Mateus usa isso. Né? Então tem várias formas de citar no Novo Testamento um profeta do Velho Testamento ou um texto do Velho Testamento. Então, essas são algumas formas. Né? Alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, então vai dizer até isso, até sobre testemunho. Então, várias coisas aqui para a gente, né? Ou até mesmo diz o Espírito Santo, que está citando o profeta. Né? Que assim como o Daniel disse, o profeta era cheio do quê? Cheio do Espírito Santo. Então vai dizer que foi quem que disse, né? Foi o Espírito Santo, através do profeta. Então, várias formas que o Novo Testamento usa para citar algumas coisas do Velho Testamento. Tirou foto velho? Mas ele tirou com 3, com 4, com 5, com 6, né? Algumas regras sobre como eles usavam os contextos do Velho Testamento e do Novo Testamento. Então, a gente sabe que algumas vezes a profecia ou a mensagem já tinha acontecido no Velho Testamento. Então, muitas coisas que foram faladas aconteceram naquela própria época que eles estavam falando. Certo? Então, é muito claro isso. Né? Algumas vezes aconteceu na época do profeta. Ali mesmo. Né? Às vezes Isaías falou e depois de um tempo aconteceu e estava vivo ainda e viu acontecer. Às vezes o profeta não viu acontecer, mas antes do novo aconteceu aquilo. Né? Por exemplo, a Babilônia. A Babilônia veio, Isaías não estava mais vivo. Mas quem escreveu no Novo Testamento já sabia que a Babilônia veio, que a profecia se cumpriu. Então, às vezes acontece isso. Né? Às vezes fala do futuro, mas vai cumprir antes de Jesus. Como, mais ou menos como esse número 1 aqui, parecido. Né? Às vezes tem citações variadas em diferentes contextos. Tem umas que são mais complicadas. Né? Em contexto diferente, fala aqui e lá também é usada. É um pouquinho mais complexo aqui para a gente. Tá? E tem algumas profecias que parece que o cumprimento é só em Jesus. A gente não consegue ver ninguém cumprindo Isaías 53. Né? Por mais que alguns autores vão tentar achar algumas pessoas na época, né? Mas é difícil a gente achar que houve alguém que cumpriu Isaías 53 além de Jesus. Por isso que a gente usa muito na ceia, né? Isaías 53 na mensagem. Parece que é só sobre Jesus, assim como Daniel 2, Daniel 7, né? Quando fala sobre o reino também, né? Daniel, né? No final. Então parecem profecias exatamente só cumpridas de Jesus. Então tem várias formas em que o Novo Testamento usa o Velho Testamento, né? Que vai mostrar para a gente aqui dentro dessas profecias. A igreja, né? Como é que ela entendia as profecias? Então, a primeira coisa, quando os discípulos apóstolos citam o que um profeta falou, a gente sabe que Jesus já tinha feito o quê? Aberto o entendimento deles. Então, os discípulos eles foram capacitados por Jesus para poder entender o Velho Testamento e utilizar o Velho Testamento para as pessoas naquela pregação da época, né? Até se formar os escritos do Novo Testamento. Bom, então, havia isso, né? Havia, né? João fala sobre isso também, né? O Espírito Santo, quem iria direcionar eles à verdade, né? Entender as coisas, né? Então, tudo isso aconteceu para se interpretar os cumprimentos das profecias, né? E lembrando que tem profecia do Velho Testamento que ninguém sabe quando ela foi cumprida.
Nem toda profecia a gente tem no Novo Testamento um indício de que ela foi cumprida. A gente não sabe. A gente sabe quando alguém falou. Lembra que eu falei para você, Jesus vai dizer assim, isso aconteceu para que se cumprisse. Agora a gente sabe. Jesus avisou a gente. O apóstolo pode dizer também. Isso aqui já é a profecia de Joel, lembra o Espírito Santo? É o que Joel disse, né? Mas se ele não fala, ninguém nunca ia saber. Lembra da vida de Elias? Né? Como é que ia saber que era João Batista? Alguém disse lá. Né? Alguém capacitado por Jesus, os apóstolos, identificam a profecia e diz, isso aqui acontece por causa daquilo. Se ninguém disse, a gente nunca vai saber, a gente pode chutar. Acho que é isso, acho que é aquilo. Né? Mas certeza a gente não tem. Lembra que eu falei que isso acontece até nos profetas de hoje, profetas entre aspas, né, de hoje, né? Vai dizer, Daniel, você vai ser tal. Quem é que vai confirmar que essa profecia é verdadeira? Quem vai confirmar? Tem algum apóstolo aqui para dizer, não, isso não tem como, né? Então precisa de uma comprovação. Né? Então aqui as profecias do Velho, no Novo Testamento, são comprovadas muitas vezes pelos apóstolos que são capacitados para isso. Né? Então a gente pode realmente ter essas identificações. Né? Tá? 7 maneiras do Novo Testamento de utilizar o Velho Testamento. Então, às vezes são usados literalmente. Então, alguém está identificando aqui que Isaías 53 está falando de Jesus mesmo e ponto. É ele literal, é Jesus ali que está sendo falado. Pode ser uma alegoria. Então, vai usar uma alegoria, o Velho Testamento como se fosse uma alegoria, como está em Gálatas, né? A gente também tem a questão de tipo, né? E antitipo, né? Então, lembra que até mesmo aquela serpente de bronze, né? Ela é um tipo de quem? Uma figura de quem? De Cristo, né? Porque da mesma forma que quando ela estava em pé e alguém olhava para ela, era salvo do veneno lá, né? Jesus é assim, quando você olha para Jesus, né? Ele é o que salva você. Então é um tipo, uma figura disso, né? Então às vezes o Velho Testamento é dado assim, como tipo, né? Como uma figura para a gente entender. Sombra. Agora está dando a pintura da sombra ali, né? O verdadeiro, né? Disso, né? Às vezes uma adaptação. Então acontece isso, né? Essas adaptações são um pouco mais difíceis. Porque se o apóstolo não faz adaptação, você não tem que imaginar que era daquilo. Bom, a gente vai entendendo isso porque ele falou, ele adaptou esse tipo de coisa. Tá? Às vezes é um paralelo também, né? Faz uma comparação entre os textos. Né? Tá? Há um paralelo ali entre os sentidos das coisas. Né? Às vezes, isso aqui é um pouco mais difícil, mas às vezes tem um sentido primário e um secundário. Então, segundo Samuel 7,14, cumpre em Salomão, mas também vai cumprir em Jesus. Né? A gente dizia isso que era uma profecia de duplo cumprimento. Ela tem um cumprimento na época, mas no Novo Testamento Jesus chama para ele. Isso está dizendo, ele está falando de mim, se completa nele. Né? Tá? Então, eu não quero que vocês se doem com essas coisas aqui não. Né? Isso é um processo natural que você vai entendendo a literatura profética e com o tempo, naturalmente, a gente vai conseguindo enxergar essas coisas, tá? Mas é bom saber que existe, que é dessa forma, né? Eu estava pensando hoje, né? O livro de Isaías foi o primeiro curso que eu assisti na Ebenezer como aluno. E eu lembro que muitas coisas que falaram, meu também, né? Eu lembro que muitas coisas que foram faladas lá, eu fui entender só quando fiz Jeremias depois, né? Porque aí repetir algumas coisas e falei, né? Agora por isso, né? Então tem muita coisa nova, porque a literatura profética, dentro da Igreja de Cristo, às vezes ela é evitada, né? A gente tem medo de profecia, né? Apocalipse, principalmente, dá um medo danado de Apocalipse, né? Bota lá, né? Enquanto o denominacional só quer ler Apocalipse, né? Enche, se colocar aqui, curso de Apocalipse, enche de gente, né? A gente não, alguém se esconde do Apocalipse, né? E porque não é muito incentivado, mas é uma literatura diferente que tem essas nuances, essas coisas ali que a gente vai com o tempo, cada vez mais estudando e aprendendo com calma. Então, se você vê coisas aqui diferentes do que você está acostumado, não se assuste, é um processo natural que com o tempo a gente vai
entendendo a literatura profética e vai se aprofundando um pouco mais. Né? Também foi o primeiro curso que eu ensinei lá em Recife, na Ebenezer, né? Em 2009. Né? Foi o primeiro curso que eu ensinei foi Isaías. Né? Interessante, né? Eles-me aqui novamente, né? Nesse curso que é difícil. É um livro difícil da gente entender porque é profético. Tem suas dificuldades mesmo. Também tem um sentido mais que literário. Né? Parece que, além dessa literalidade aqui, tem algo que é mais que isso, é aquilo mesmo, bem certinho. Né? Bem certinho. Né? Então, a gente mesmo na literalidade, né, tem figura no meio. Né? É uma figura. Né? Não que tudo que está ali no 53 de Isaías é exatamente assim que aconteceu, mas é a figura do sofrimento, né? O cordeiro, né? Lembra também em Isaías, né? O cordeiro, Jesus não é um cordeiro, né? Então dá para você entender, Jesus é quem está falando ali, mas tem coisas que são figurativas, né? Dentro dessa mensagem. Aqui não, tem coisas que parece que é literal, mas passo a passo, é aquele ponto a ponto, é o que está falando o profeta, acontece no Novo Testamento. Então, são 7, né? 7 coisas aqui que o Novo Testamento utiliza o Velho Testamento, tá? Gente, isso aqui é uma parte um pouco mais técnica, tá bom? Então, não durmam, não se assustem, né? Mas tem um pouco mais de um sentido técnico aqui que você pode ir observando depois com calma, né? Depois em casa, analisando cada coisa, né? Mas não precisa pirar com isso não, tá? Né? Fica tranquilo. A gente vai para outras partes. Tudo bem, gente? 4 lições que o livro fala para a gente ali, que são importantes também. A salvação vem de Deus e não do esforço humano. Muda alguma coisa para hoje ou não? Continua igual? Sempre, né? Sempre. A salvação vem de Deus. Não adianta fazer aliança com ninguém. Não adianta se confiar em pessoa, porque a salvação só vem de Deus. Essa é a mensagem de Isaías para os reis. Né? Não adianta. Tá feia a coisa, tá? Não é se unindo com eles que vai resolver. Tá? Confia em Deus. Né? O Senhor Deus comanda a história. Todas as nações estão sob sua autoridade, mesmo que não pareça. Né? Porque às vezes naquela época você via um povo ruim prosperando. Aí dá a ideia de quê? Ou de que o Deus dele é mais forte, de que Deus não está nem aí. Né? É eu dizendo isso, né? De que Deus não está nem aí, não se importa com nada. Né? Não, na verdade Deus sempre está acima de tudo e controla todos. Né? Deus controla tudo. Tá bom? Só que hoje, por exemplo, para nós, né? Ele vai interferir em todos no dia certo. Por enquanto, ele não está interferindo, né? Está esperando a salvação das pessoas. Então, é a gente lembrar disso. Né? Tá? O povo de Deus é conclamado a agir conforme o quê? A sua missão de servo do Senhor. Então, olha, Israel, Judá, deveria fazer a diferença naquele mundo. Eles deveriam ser um exemplo da prática da lei de Deus. Trazendo para cá hoje, a igreja do Senhor deve fazer a diferença como servos de Deus. Muitas vezes a mensagem de Jesus não é transmitida porque a nossa forma de viver é igual à do mundo, assim como Israel fez. Israel viveu como os outros povos das outras nações, e não como Deus queria. Então, se nós, como cristãos, vivemos como o mundo, a mensagem não vai ser proclamada. Então, a gente precisa lembrar disso, né? Nossa missão é de ser um servo do Senhor, viver assim, né? Não pode esquecer disso. Né? Número 4, o Senhor Deus é o único Deus que existe. E a gente tem as profecias que comprovam essas coisas. Né? Nós temos até as revelações comprovadas. Né? Isso. Né? Lembra que Jesus usava muitas vezes, né? Faz um milagre e diz: isso foi feito para comprovar o que eu falei.
Hoje a gente tem a palavra de Deus já confirmada, já comprovada. Né? A história por si só já comprova a veracidade, a existência de Jesus. Pode ver que até o ataque dos ateus não é mais que Jesus não veio, né? Por exemplo, que Jesus não existiu. Eles podem dizer que Jesus não é Deus, né? Mas que ele veio, essa não é mais um ataque deles. Certo? Então, esse Jesus, esse Deus, ele é comprovado, né? A sua existência. Né? Então, a gente precisa lembrar disso. Né? Esse é o nosso Deus. É o nosso Deus que falou e cumpre tudo que ele fala. Tá? Tem mais um termo aqui que é muito usado no livro de Isaías, que é o servo de Deus, né? O servo de Yahvé. Então, um servo de Yahvé aí na frente também, tira a foto dele aí. Então, a gente tem esse termo muito usado, né? Muito usado. E pode ter vários sentidos, né? Então, quem é o servo de Deus? Aquele que faz a vontade dele. Se eu falar aqui, né, para vocês, o servo de Deus, né? Estou falando de quem? Pode ser qualquer um, depende do sentido do que está falando. Então, aqui também, servo de Deus pode ser Jesus? Ele é o perfeito servo de Deus, isso é fato, não é verdade? Ele é, certo? Pode estar falando de Ezequias? Depende do contexto, pode ser. Pode estar falando de outra pessoa na época? Pode estar falando de um profeta? Pode, aí a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que ler e descobrir em cada vez que fala de quem está falando. Às vezes, pode estar falando até mesmo de Ciro. Né? Ciro era um homem temente a Deus? Há controvérsias, né, nessa questão. Né? Mas por que ele seria um servo de Deus? Isso. Em uma coisa específica, pelo menos, em algumas coisas, ele cumpriu a profecia que Deus falou. Certo? Lembra que Ciro é aquele que vai libertar o povo de Judá para poder retornar, assim como Isaías fala, assim como Jeremias fala. Tá bom? Então, nesse sentido, ele fez o quê? A vontade, ele agiu, ele serviu a Deus. Eu me lembro que a primeira vez que eu achei esse termo, citando de Nabucodonosor, que ele fala: eu enviarei meu servo Nabucodonosor para fazer isso. Aí a primeira vez que me culpou, eu falei: como assim? Mas olhando desse lado, realmente faz todo sentido. Servo, o Senhor é aquele que faz a vontade a serviço dele. Se a gente vê de forma geral, toda a humanidade é servo do Senhor, porque todos nós somos sujeitos a Deus, né? Nesse sentido. Isso. É claro que isso vai ser salvo quem realmente obedecer, mas a humanidade age de acordo com o que Deus permite, né? Mas é que parece que alguns fazem um desserviço a Deus, né? Parece que não estão agindo contra, né? Para não contrário, né? Mas todos que estão a serviço, em algum sentido, né, de Deus, igual Nabucodonosor, igual Ciro, não significa, não pense que Nabucodonosor, por mais que teve até, Nabucodonosor já tem uma sessão de Daniel ali que dá para a gente acreditar que talvez, por algum momento, ele aceitou a Deus, mas na história extra-bíblica mostra ele como adorador. Né? Mas nessa passagem específica que eu li, antes dele entrar e destruir a nação, então ele não tinha passado por essa fase. E o destruir a nação é o serviço de Deus. Exatamente, é isso mesmo que está falando. Sempre é Satanás o servo de Deus, porque Satanás foi utilizado por conta de Jesus. Um pouco para mim pensar, né? Depende da ignorância. Então, bem, como eu falei, tem gente que faz um desserviço, né? Mas no final ele contribuiu, né? Ele contribuiu sim. Mesmo no desserviço contribui como então, alguém queria, né? Que se ele soubesse o que ia acontecer, ele não tinha feito. Ele é um ser segurança de Deus. Exatamente, se ele soubesse o que ia acontecer, morrer de velho. ele teria protegido Jesus para não morrer, né? Então, fica essa questão. Até mesmo os desserviços, né? Seria o vaso para desonra. Sim. Deus faz os vasos para desonra e os caras. A partir do momento que Deus já falou que seria assim, né? Tudo acaba seguindo o que representa. Vai ter injusto e justo. Então, quem está na injustiça, Deus já avisou que ia ter.
vai seguir nesse sentido, né, mais amplo de Deus, né? Tudo vai estar caminhando assim. Então, o próprio Ciro é chamado de ungido de Deus, vai chamar de remanescente, vai ter rei como libertador, né? Então, alguns conceitos de Ciro a gente vai encontrar a atuação dele mesmo, Ciro como pessoa, e algumas coisas a gente vai ver só em Jesus, né? Ele é o verdadeiro libertador. Então é aquele tipo de profecia de duplo cumprimento, né? Se cumpre parcialmente em Ciro e se cumpre perfeitamente em Jesus. Ele é o verdadeiro libertador. Ciro foi parcialmente, em um momento ele serviu para libertar o povo, amando de Deus. Então, eis aqui algumas coisas do servo de Deus. Bom, vamos passar um pouquinho aqui para os versículos-chave. Capítulo 1, do 18 ao 20, mostra a graça e a condenação de Deus. É interessante que a gente vai ver amanhã, né? Mas os versículos 16 e 17 são fundamentais para o 18. A mensagem só é completa se você ler todo. Porque o 18 fala de graça, né? E o 16 e o 17 fala de arrependimento, de voltar ao coração a Deus. Então a mensagem de Deus é assim: teria o consolo e a graça se o coração se voltasse para Deus. Assim como é hoje, não é? Precisa ter o quê? O arrependimento, para que a graça de Deus atue. Não é? Não lembra que depois da pregação de Pedro, o que os judeus estavam? O coração pesados, né? E perguntaram o que eles faziam. Então o coração precisa estar arrependido para que a graça de Deus possa atuar. E sempre existiu isso desde o Velho Testamento. A gente já vê isso acontecendo. Desde Isaías a gente já está vendo esse conceito, né, disso. A gente tem no capítulo 5 a parábola da vinha. Né? Você já ouviu falar dessa parábola em algum lugar? Né? Jesus ele vai usar, né, desse mesmo conceito, né, para fazer uma parábola da vinha também no Novo Testamento. Né? Então lembra que Jesus não é o primeiro a usar parábolas. Os judeus já sabiam das parábolas através dos profetas. Já existiam parábolas antes. Bom, a visão de Deus e o chamamento de Isaías para o ministério, no capítulo 6. Então, algo bem importante ali, né? Tem um professor meu que ele fala que muitos pregadores, quando vão pregar, pegam só a parte do chamado de Isaías e não falam do resto. Né? Aí ele diz, não pode, né? O resto, né, o restante dos versículos, estão intimamente ligados com o chamado dele. O capítulo é completo, por si só. Não pode quebrar, senão você perde o sentido do texto. Né? Então, tem o chamado dele, mas o capítulo todo, 6, é fundamental para a gente. Né? Seria um capítulo-chave aqui para nós. Né? Capítulo 7 e 8 vai mostrar as profecias, usando o nome de quem? Dos filhos, né? Se é que Emanuel também é um dos filhos, né? Seriam os 3 filhos dele, usando aqui. Então, aqui no capítulo 7 e no capítulo 8, os filhos, né, são aquela ação que Deus quer mostrar. Então, seria aquelas ações parabólicas, né, dentro do livro de Isaías. Então, a gente viu que há símbolos nas ações das pessoas, né, que Deus manda. Nesse caso, colocando o nome que Deus quer nos filhos. Assim como Isaías pregando nu, também é mais uma ação de Deus para trazer uma mensagem, para chamar a atenção para as pessoas. Tá? Então, graças a Deus, a gente não precisa colocar um nome assim nos nossos filhos e nem pregar nu. Né? Você pode pregar com roupa mesmo, vestido, mas a nossa vida, as nossas ações falam mais do que às vezes as profecias do nosso povo. Lembra disso, né? As ações são fundamentais. Você pregar o Cristo, que quando a pessoa olha para você, vê você um mundano, a mensagem não tem poder, não tem efeito. Por causa da mensagem, não, por causa de você. Você tira isso. Lembra? Você não precisa seguir o que o mundo fala, você precisa seguir o que Deus fala. A missão é servo de Deus. Ser servo de Deus. Está a serviço do nosso Deus. Então, é importante para a gente sempre estar lembrando aqui. Capítulo 9 vai falar sobre o nascimento
descendente de Davi. E aí a gente vai ver, né, sobre isso, sobre essa descendência, né, que vai levar até Jesus. Capítulo 11 a gente já vai ter a profecia de consolação futura do povo de Deus. Depois a gente tem aí o início da consolação e do ensino sobre a soberania de Deus, no capítulo 40. 44 a gente tem aqui, às vezes tem esses termos, né, claro, né, de idiotice, tolice, né, sobre a idolatria. Na verdade é isso, a idolatria não traz nada de bom, e vira e mexe na história ela volta. Como é que pode, né? Vira e mexe, as pessoas querem idolatrar alguma coisa que elas veem. Esse é o problema aqui na questão. Né? 61, a restauração próxima e também futura. Né? Então, alguns pontos chaves aqui dentro do livro de Isaías. Vou deixar aqui para vocês um pouquinho. Né? Então, alguns pontos aí que ajudam a gente a tonificar aí